Hoje, quinta-feira, dia 21 de abril de 2022. Estamos aqui e eu sou o Nelson, falando da Zona Leste de São Paulo. Estamos aqui hoje para transmitir Doces Pensamentos. O doce pensamento de hoje pertence a Humberto de Campos. E na manhã de ontem, dia 20 de abril de 2022, eu tive o privilégio de poder ler uma mensagem endereçada a Agripino Grieco, amigo de Humberto de Campos. E alguns repórteres resolveram fazer algumas perguntas. Qual foi a impressão de Agripino Grieco? E eis as primeiras impressões, dada a reportagem, que imediatamente pediu a opinião dele. Ao Diário da Tarde de 31 de julho. Aspas. O médium Francisco Xavier escreveu isso ao meu lado, celeremente em papel rubricado por mim. A atenção que lhe dei e a leitura que fiz em voz alta dos trabalhos por ele apresentado, com as assinaturas de Augusto dos Anjos e Humberto de Campos, não importa em nenhuma espécie de adesão ao credo espírita, como fiz questão de esclarecer naquele momento. Sempre fui movido por sentimentos de catolicidade, graças à educação recebida na infância, mesmo sem ir a extremos de clericalismo radical. O meu livro, São Francisco de Assis e a Poesia Cristã, aí está a testemunhar quanto me merecem os grandes autores da Igreja. Mas o certo é que, como crítico literário, não pude deixar de impressionar-me com o que realmente existe do pensamento e da forma daqueles dois autores patrícios, nos versos de um e na prosa de outro. Se é mistificação, parece-me muito bem conduzida, tendo lido as paródias de Albert Sorel, Paul Reboux e Charles Miller. Julgo ser difícil, aspas, isso o digo com maior lealdade, fecha aspas, levar tão longe a técnica do pastiche. De qualquer modo, o assunto exige estudos mais detalhados, a que não me posso dar agora, nem visita um tanto apressada à formosa terra de Minas, fecha aspas. Ao Diário Mercantil, de 5 de agosto. Aspas. O assunto é complexo, requer uma série grande de coeficientes de ordem religiosa, intelectual, literária e etc., sob a ação dos quais deve ser analisado, mas assim mesmo nunca deixa de ser interessante. Tive já a ocasião de externar a minha opinião, a minha maneira de encará-lo, ao me entrevistar com um representante dos diários associados, na capital do estado, quando disse textualmente o que o Diário Mercantil, em serviço telefônico, divulgou em edição do dia 2 do corrente. Assim, nada tenho mais a acrescentar, senão repetir algumas palavras sob a profunda emoção que me assaltou ao ler as referências da mensagem de Chico Xavier, feita a mim e atribuídas a Humberto de Campos. Íntimo, num contato cordial e literário constante, ambos críticos, ambos homens de letra,
Era natural que entre mim e Humberto existisse uma amizade intensa e mútua. Agora, anos após sua morte, eis que me é dado encontrar-lhe novamente as ideias e o estilo, e da maneira extraordinária porque o foi. Com isso, não afirmo coisa alguma, apenas transmito minhas primeiras impressões, que continua a mesma. Não discuto o modo por que me foi obtido o original subscrito por Humberto. Imitação? Pastiche? Mistificação? Não nos reportemos apenas a isso. O que não me deixou dúvidas sob o ponto de vista literário foi a constatação fácil da linguagem inconfundível de Humberto na página que li, como crítico, se sem que eu conhecesse sua procedência, mal houvessem apresentado, tê-la-ia atribuído ao autor de Sombras que Sofrem, Crônicas e Memórias e outras inúmeras preciosidades de nossas letras contemporâneas. Fecha aspas. Posteriormente, já de regresso ao Rio de Janeiro, Agripino Grieco deu ao Diário da Noite, em 21 de setembro, a seguinte entrevista, aspas, pouco tenho a acrescentar ao que os diários associados divulgaram, aliás, numa reportagem brilhante e variada, sobre o meu encontro póstumo com a literatura de Humberto de Campos. Estava eu em Belo Horizonte e, por mero acidente, acabei indo assistir a uma sessão espírita ali. Falaram-me em levar-me à estação de Pedro Leopoldo para ver trabalhar o médium Chico Xavier. Mas, já havendo tantas complicações do plano terrestre, quis furtar-me a outras tantas do plano astral. E lá não fui. Resultado, Chico Xavier resolveu vir a Belo Horizonte. O Cristo, o crítico, inspeciona o médium. E prossegue, aspas, na noite marcada para o nosso encontro, fui, em vez de ir ao sítio aprazado, jantar tranquilamente num restaurante, onde não costumava fazer refeições e onde não sei como conseguiram descobrir-me. Mas o caso é que me descobriram, junto a um frango com ervilhas, e me conduziram à agremiação onde havia profitentes e curiosos reunidos em minha intenção. Salão repleto, uma das grandes noites do kardecismo local. Aboletei-me à mesa da diretoria junto ao Chico, que não me deu assim inspecionado sumariamente a impressão de nenhuma inteligência fora do comum. Um mestiço magro, meão de altura, com os cabelos bastante crespos e uma ligeira mancha esbranquiçada num dos olhos. Escreveu com uma celeridade espantosa. A seguir, o Sr. Grieco descreve sem esconder a grande impressão que o domina, ainda o fenômeno no que presenciou. Nisso, o orientador dos trabalhos pediu-me que rubricasse 20 folhas de papel destinada à escrita do médium. Tratava-se de afastar qualquer suspeita de substituição de texto. Rubriquei-as e Chico Xavier, com uma celeridade vertiginosa, deixando correr o lápis com uma agilidade que não teria o mais desenvolto dos rasistas de cartório. Foi enchendo tudo aquilo, à proporção que uma folha se completava, sempre em grafia bem legível. Eu ia verificando o que ali fixava o lápis do Chico. Primeiro um soneto, atribuído a Augusto dos Anjos. A seguir, percebi que estava em jogo, bem patente, a linguagem e o meneio das ideias peculiares a Humberto de Campos. Dirão tratar-se de um à la manière de, la maneira de,
como os de Paul Reboux e Charles Miller. Fiquei aturdido. Por fim, apreciando o texto das comunicações, diz concluindo: será uma interpretação digna de respeito. Quanto a mim, não podendo aceitar sem maior exame a certeza de um pastiche, de uma paródia livre, como crítico literário que há 30 anos estuda a mecânica dos estilos, a sensação instantânea de percorrer um manuscrito glorioso. Eram em tudo os processos de Humberto de Campos, a sua amenidade e a sua vontade de parecer austero, ao seu tom entre ligeiro e conciliar, alusões à Grécia e ao Egito, à Acrópole, a Tirésias, ao véu de Ísis, muito ao agrado do autor de Carvalhos e Roseiras. Uma referência a Sainte-Beuve, crítico predileto de nós, ambos mestres de gostos e clareza, que Humberto não se cansava de exaltar em suas palestras, que não me canso de exaltar em minhas palestras, conjunto bem articulado, uma crônica, em suma, que dada a ler qualquer leitor de mediana instrução. Desculpe. Será uma interpretação digna de respeito. Eram em tudo os processos de Humberto de Campos, a sua amenidade, a sua vontade de parecer austero, o seu tom entre ligeiro e conciliar, alusões à Grécia e ao Egito, à Acrópole, a Tirésias, ao véu de Ísis, muito ao agrado do autor de Carvalhos e Roseiras. Uma referência a Sainte-Beuve, crítico predileto de nós, ambos, mestre de gosto e clareza, que Humberto não se cansava de exaltar em suas palestras, que não me canso de exaltar em minhas palestras. Conjunto bem articulado, uma crônica, em suma, que, dado a ler a qualquer leitor de mediana instrução, logo lhe arrancaria esse comentário. Aspas, é Humberto puro. Fecha aspas. Fiquei naturalmente aturdido. Depois disso, muitos dias decorreram e não sei como elucidar o caso. Fenômeno nervoso? Intervenção extra-humana? Falta-me estudo especializado para concluir. Além do mais, recebi educação católica e sou um entusiasta dos gênios e heróis que tanto prestigio. Asseguraram a religião que produziu um Santo Antônio de Pádua e um Bossuet. Meu livro, São Francisco de Assis e a Poesia Cristã, aí se encontram a testemunhar quanto venero a ética e a estética da Igreja. Mas, repito com maior lealdade, a mensagem subscrita por Humberto de Campos profundamente me impressionou. Fecha aspas. Muito obrigado, amados amigos, por estarmos até aqui. Muito obrigado a todos. Quero agradecer a sua paciência, a sua visualização e seus comentários. Quero pedir desculpas pelas minhas falhas, porque temos assim uma certa dificuldade para mexermos nesse aparelhamento todo. Muito obrigado, amados amigos. Que Deus
nos mantenha na sua paz. A próxima mensagem será a carta de Gastão Penalva, que deixaremos por uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.